Boa noite a todos vocês. Hoje tá um dia incrível, hoje eu tive um dia bom, graças a Deus a minha coluna melhorou. Então tô muito feliz com isso, porque ficar de cama não tá com nada não, né, gente? E eu adoro trabalhar, então estamos aqui, né? Como é que estão as coisas por aí? Espero que esteja bem, certo? Hoje a gente tem um tema importante, né? E a gente vai falar então sobre a questão de equilíbrio no casamento. Como é que tá seu casamento? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão do equilíbrio no casamento, para que você consiga aplicar já a partir de hoje mesmo algumas coisas que podem te ajudar a melhorar nesse sentido aí, tá bom? Eu sou Adriane Gonçalves, da Escola de Relacionamentos, e sejam todos muito bem-vindos. Vai ser incrível a aula de hoje, e se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Pode perguntar aí o que você quiser, tá certo? Que eu vou tentar responder aqui a todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha lá nos vídeos, tem muita coisa bacana lá, tá bom? E mais uma coisa, convida suas amigas, suas conhecidas que estão aí com problema no casamento, né? E a gente tá aqui para ajudar nesse sentido, tá bom? E para você que tá no Instagram, clica aqui no aviãozinho do lado direito embaixo e já envia o convite para sua amiga ou suas amigas assistirem essa aula de hoje também, tá bom? São coisas que são possíveis ser aplicadas, que é tranquilo. Fazer uma grama, vamos ver, voltamos, né, gente? Tá tudo certo aí? Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal do Instagram? Dá um joinha aí para mim. Deixa eu falar um oi aqui. Tem um aqui que é a arte do peso, me parece. A Ana, Lucilene, sejam todas bem-vindas. Tô ganhando até coração aqui hoje, gente. Obrigada! Adoro os corações. Beijo pra quem tá mandando coração aí, tá bom? Obrigada. Bom, então vamos lá. Tem coisas que estão relacionadas com a vida da gente, né? E na verdade, a gente tem que prestar bastante atenção em como a gente consegue lidar com as nossas emoções. Se você não sabe lidar com as suas emoções e com seus sentimentos, sabe o que acontece? Você acaba ficando insegura. Quando a gente... É porque é como se fosse algo desconhecido. Então imagina você diante de algo desconhecido. Pense em alguma coisa que você já viveu na sua vida, que você teve medo de fazer, porque você não conhecia. E a gente vive a vida inteira passando por essas situações, não é? Então, é a mesma coisa com os nossos sentimentos e emoções. Se você não sabe, não reconhece as emoções que você está sentindo, você não sabe lidar, então você entra em pânico. E aí você tem atitudes que não são bacanas para o seu relacionamento e para a sua vida, né? Isso te deixa insegura, porque você não sabe o que é, então muito menos saber lidar com essas emoções. Então a importância mesmo de você estar atenta. E quando você não conhece os seus sentimentos e suas emoções, fica ansiosa, fica estressada, e aí você não vai conseguir lidar com os problemas que acontecem no seu dia a dia, tanto só os seus pessoais, quanto também os problemas do seu casamento, ou todos os imprevistos que acontecem. E aí você entra em pânico, não sabe o que fazer, faz coisa errada, toma decisão errada, e aí pronto, desanda tudo, né? Já vira briga, enfim. E é o que nós estamos todo mundo fugindo, né? Fugir de brigas é a melhor coisa que tem, né? A gente quer ser plena e ter um casamento mais tranquilo, onde a gente possa realmente compartilhar a vida que é tão curta, certo? Esse negócio de ficar estressada, ficar nervosa, perder o controle, descontar isso, descontar as raivas, essa insegurança na família e no marido, isso não vai resolver nada. Vai só piorar ainda mais a situação. Então, gente, vamos lá, vamos aprender como melhorar esse controle emocional, que é a coisa mais importante que a gente tem pra gente ter uma maior leveza na vida. A gente tá aqui pra ser feliz, mas para isso a gente tem que compreender as coisas um pouquinho mais para dar tudo certo, né? Olha,
Tem coisas que estão relacionadas com outras situações que aconteceram. Pode ser há menos tempo, podem ser há mais tempo, certo? Então, como que é essa relação, né? Se hoje, por exemplo, você tem uma briga com seu marido porque você está desconfiado que ele está te traindo. E aí, se você já viveu para trás num outro relacionamento, um relacionamento que você foi traída, o sentimento que vem nesse momento é o mesmo daquele que você sentiu para trás. E aí o que acontece? Esse sentimento vem à tona com muito mais força. E isso destrói o seu controle emocional, porque já é uma dor que você teve no passado e que você tem pânico de pensar que você pode passar ela agora de novo com seu parceiro atual. Porque pode ser um namorado lá para trás que aconteceu isso. E agora você entra em pânico numa situação dessas. E aí você não sabe como agir, você perde o seu controle emocional. E, gente, sem o controle emocional, não tem jeito. Quando você tem o controle emocional, aí sim, você lida com essas situações de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente. E aí, isso vai afetar o seu relacionamento como? Fazendo com que você não brigue tanto e que não se afastem tanto um do outro, certo? É uma forma de você começar já a equilibrar esse relacionamento. Por quê? Porque você aprende a lidar com os seus sentimentos, com as suas sensações, e você consegue, então, ter um diálogo melhor, uma convivência melhor diante dos problemas. E por isso o controle emocional é muito importante. Só que ter controle emocional, tem gente que pensa que é o seguinte, que é não poder sentir. Então eu não posso sentir nada agora? E tem muitas pessoas tem essa tendência assim de falar, nossa, não chora não, para com isso, para de chorar, para com isso. Isso é inibir o seu sentimento. Então, se você precisa chorar, tem que chorar. Então, o controle emocional não é não poder chorar. O controle emocional não é inibir os sentimentos, é sentir e saber como lidar com eles. Porque é isso que vai fazer a diferença, né? Quando você está em relação com outras pessoas, que seja com seu marido, com seu companheiro, com seus filhos, com seus familiares, enfim, né? Então, não existe esse negócio de não poder sentir, certo? Então, quando eu sempre quando eu sempre estou junto com uma pessoa que está triste e fica segurando o choro, eu falo, chora, pelo amor de Deus, chora, né? Mas tem pessoas que não conseguem lidar com o choro de outras pessoas. E talvez você pode ser uma dessas pessoas, ou então o seu marido ou companheiro pode ser uma dessas pessoas também, que tem dificuldade de lidar com isso. E naturalmente os homens foram criados de uma forma diferente das mulheres. Por quê? Por causa da nossa cultura. Então eles foram criados para não sofrer, para não chorar, para ser forte. E aí, na maioria dos casos, eles realmente não sabem lidar com o choro, porque eles não puderam chorar. Quantas vezes eles escutaram enquanto eles eram crianças? Não, homem não chora, para com isso, menino, vira homem, não é? Eu escutei isso muitas vezes, embora na minha família nós somos 3 filhas, mas eu escutei isso muitas vezes com outros filhos de outras pessoas, né? E então hoje eu tenho essa consciência, né? Pode chorar sim, sentimento é para ser sentido. Agora é importante aprender a lidar com esses sentimentos, né? Eu falo que todas as alunas minhas que estão na mentoria, na escola de relacionamentos, elas estão com problemas no casamento, certo? E eu tenho uma aluna, e eu cito ela porque ela não importa de falar. Ela é uma pessoa falante e tá tudo bem para falar, né? Mas tem tantas pessoas com o mesmo nome, né? Ninguém sabe quem é essa que tá dentro do nosso trabalho. O marido da Cleide é o seguinte, ele é daqueles que reclama de tudo, tá tudo ruim. É como se quando ele chegasse perto dela, a única coisa que ele enxerga na frente dele é o que tá ruim. E tem muitas pessoas que são assim. Só que além dele reclamar, ele briga por tudo, certo? Isso
é uma coisa que atrapalha muito o equilíbrio do relacionamento. Porque se a mulher não está com esse autocontrole emocional, ela desanda com o marido desse jeito. E é o que acontecia com ela, certo? Ela no início, gente, mas ela estava tão insegura. Essa insegurança em relação a ele, ela acabou levando essa insegurança para a vida dela. Sempre que ele chegava, ela ficava insegura, não sabia o que fazer. Ela já ficava pensando o que é que ele vai reclamar agora, o que é que ele vai poder feito agora, né? E aí isso foi deixando ela muito cansada, muito estressada, esgotada, meio que assim, sabe, cansada desse casamento, né? Mas isso, gente, não é o motivo para uma separação. Então, por que que existe a escola de relacionamentos? Pra gente ensinar para as mulheres a lidar com isso, né? E aí lá dentro do nosso curso, ela foi entendendo essa questão dessa ligação que eu acabei de falar com você sobre o sentimento, né, que você viveu para trás e que foi uma coisa que ficou marcada dentro do seu inconsciente, que fica aqui arquivado e que quando você sente uma coisa parecida ou o mesmo sentimento, a tendência é atacar, né? Só que a gente tem que lembrar que do mesmo jeito que isso acontece com você, isso acontece com ele, né? E tem várias coisas que às vezes podem ter acontecido para trás, que não é só com os namorados, enfim, que você teve esse tipo de situação, né? Mas, no caso dela, os pais dela, eles também eram pessoas de reclamar de tudo. E aí, olha só como é que acontecem as coincidências, né? Ela vive uma vida enquanto criança que os pais reclamavam de tudo e punham defeito em tudo. E aí vem e casa com o marido que tem as mesmas atitudes dos pais. Olha para você ver. E aí ela, todas as vezes que ele fazia algo que ela sentia aquela mesma sensação para trás, que ela sentia mal quando os pais reclamavam, ela não sabia o que fazer. E aí o que isso acontece? Gera briga no relacionamento. Cadê o equilíbrio desse casamento? O equilíbrio está exatamente, né, nesse controle emocional, em saber entender e buscar estudar mais a fundo como, né, fazer uma ressignificação das atitudes dos pais, que foi o que foi feito com a Cleide, e fazer uma nova ligação com os acontecimentos agora, né, do presente com o marido, certo? E nas nossas aulas a gente ensina muito essa questão do autoconhecimento, da autoestima, de você realmente conhecer as suas emoções, o seu emocional, porque isso, primeiro, ajuda a melhorar você consigo mesma, e um casamento para estar bom e estar equilibrado, se pelo menos um dos dois não tiverem em equilíbrio, vai dar choque, vai ser só briga. Por isso a importância, então, para a gente ter equilíbrio no casamento, da gente buscar esse autoconhecimento e principalmente esse equilíbrio emocional, que é algo que não se fala tanto. E aí a gente fica buscando e criando coisas na cabeça da gente que não existem. É o que a maioria das alunas minhas fazem. Ah, ele tá me traindo. Ah, ele não gosta de mim. Ah, ele não me ama mais do jeito que ele me amava. Ele não me prioriza. Ele fica só com os amigos. Enfim, tudo isso, falta de confiança em si mesma, falta de aprender a lidar com a parte emocional. A gente começa a inventar coisas aqui, né? E só atrapalha. Se ajudasse, pelo menos estava bom, né? Mas não é, só atrapalha. Então, uma coisa que eu quero te falar, mesmo se você achar que isso é difícil, que você não consegue, ou que ele não vai mudar de jeito nenhum, experimenta começar a fazer o que eu vou te ensinar hoje, tá? Só que, gente, as mudanças é o seguinte, eu não sei quantos anos você tá junto aí com o seu companheiro, vocês gastaram anos para ter um relacionamento do jeito que ele tá hoje.
Então, não é de hoje para amanhã ou dentro de uma semana que tudo vai mudar da água para o vinho. Tudo depende de tempo. Então, calma lá, tá? Vai com paciência, mas vamos lá. Vamos seguir, né? Uma outra coisa que eu quero falar, antes da gente entrar no que você tem que aprender para começar a aplicar, é o seguinte. Você não é as suas emoções. Sabe o que significa isso? Isso significa que quantas vezes você fala para si mesma e para outras pessoas assim: ah, eu sou nervosa demais, nossa, eu sou muito ansiosa, eu sou estressada, não dou conta de esperar. Olha, ser estressada, ser ansiosa, não conseguir esperar, isso é emoção. Isso não é você. Então você não pode falar que eu sou assim, eu sou assado. Principalmente, você não deve falar que você é uma coisa negativa, porque você firma isso para o seu subconsciente e você aumenta ainda mais essa coisa que é ruim dentro de você. Porque você fala, você acredita e você começa a agir dessa forma. E isso prejudica muito. E quando eu falo que essas coisas, né, são sentimentos, você tem que lembrar que o sentimento passa. Mas se você se coloca como se você fosse esse sentimento, aí isso não vai passar, porque você é você não vai passar. Então, pensa nisso, isso é uma coisa muito importante, tá? Geralmente, eu falei já, mas vou repetir. Qualquer coisa que acontece com você, isso gera uma sensação, gera uma emoção, certo? É, por exemplo, eu vou falar de uma coisa física, né? Se alguém te belisca ou te dá um tapa, além da dor, você sente algo. Então, uma emoção foi desencadeada pelo seu sentimento, pela sua emoção naquele momento, certo? E as emoções, elas têm que ser sentidas. Isso é muito importante. Mas a gente vive num mundo onde a gente tem que vestir máscaras, né? A gente tem que ficar se escondendo, a gente não pode chorar em público, a gente não pode ficar nervosa, a gente tem que estar sempre bem equilibrada diante das pessoas. Mas o que eu tô falando aqui não é de estar equilibrada diante das pessoas só para parecer que você é. Não. O que eu tô falando aqui é em trabalhar o seu eu para você realmente ser controlado emocionalmente. É diferente. E você saber lidar com as situações, poder sentir a sua emoção, mas conseguir lidar com isso. E o pior de tudo isso, ou o melhor, não sei, talvez para quem não sabe, o que eu vou falar agora é o melhor. Mas para quem sabe, essa coisa de reprimir emoções, e se você ainda continua reprimindo as suas emoções, você sabe. Se você não sabe, isso, gente, traz dores. Dores no corpo, problemas de saúde. Porque quando a gente reprime a emoção, principalmente ou exatamente o sentimento negativo ou a emoção negativa, quando você não quer sentir, quando você nega aquele sentimento e aquela emoção, no momento que ela surge, ela já manda impulsos para o cérebro. E quando ela manda esses impulsos para o cérebro, ele reage de acordo com o impulso. Se o impulso é negativo, ele vai produzir reações negativas. E se você bloqueia isso e não quer transparecer isso, seu cérebro fica confuso. E aí você está tendo que agir bem com o seu cérebro produzindo uma substância ruim que te atrapalha, que te deixa mal, mas você tem que fingir que você está sorridente, que está feliz, certo? Então isso promove dor no corpo. Isso, para quem, por exemplo, quer controlar a alimentação, promove fome, promove vontade de comer, quando você reprime as suas emoções. Então, não é o caso, mas essa questão de quem quer emagrecer, se ficar reprimindo as emoções, vai ficar pior, porque vai comer mais ainda. E aí vai ser o contrário. Então, a primeira coisa para você ter um casamento equilibrado é se permitir sentir as suas emoções, que sejam boas e que sejam ruins, certo? Tem uma emoção boa, a gente vibra, certo? Não dá um sorriso assim mais ou menos e querendo sair gritando, não. Faça o que você tem vontade, certo? Seja fiel consigo mesma, né?
para, sabe? Para com essa mania de ficar querendo esconder emoção, de achar que não pode, que é vergonhoso. Não tem nada disso, tá? A gente é humano, todo mundo sente. Não precisa sair dando escândalo, mas você tem que sentir, tá bom? E uma outra coisa é o seguinte, de novo, para de repetir para si mesma e para o mundo tudo aquilo que você acha que não é bom você ter e você fica insistindo que é sentimento e que você fala que você é nervosa, ansiosa, estressada, enfim, certo? Pensa nisso, tá? Porque a gente precisa sentir mesmo, certo? E é importante, como eu já falei, que a gente não é as nossas emoções, mas é importante a gente demonstrar, às vezes falar, olha, eu tô estressada agora, dá um tempo, peraí, deixa eu respirar, calma aí, né? Porque quando eu faço isso, eu melhoro o meu controle emocional e eu faço o outro entender que eu não tô bem. E tá tudo bem eu não tá bem. Eu vou voltar ao meu controle, né? Então, por isso que quando eu não sinto, quando eu finjo não sentir, quando eu falo que eu não tô sentindo, eu pioro o meu controle emocional, certo? E quando eu pioro o meu controle emocional, eu pioro o meu relacionamento com toda certeza. Porque eu vou agir descontroladamente com o meu marido, escondendo as emoções, ou então o contrário. Tudo que acontecer lá fora, eu vou jogar esse lixo de emoção ruim todo em cima dele. E aí vai desandar esse relacionamento mesmo. Não tem jeito de ser diferente, né? Então, aprenda a demonstrar. Olha, demonstrar, quando eu falo, às vezes é necessário você falar, expressar com palavras. Porque às vezes você tá triste, você tem mania de ficar ali, ó, no cantinho, pensando, quietinha. Ninguém tá entendendo o que você tem, certo? Ninguém tem bola de cristal. Então fale. Eu estou chateada, eu estou triste, eu estou com raiva. E se você não quiser falar, mas você fala, mas eu não quero contar o que aconteceu. Só me dá um tempo. Pronto, todo mundo vai te respeitar. Entende? Então, demonstre os seus sentimentos negativos. E os positivos, como eu já falei, tá? As coisas não vão ser sempre assim ou assado. E o que foi ruim ontem pode amanhã não ser tão ruim, certo? Então, aprenda a lidar com esses sentimentos para que você siga mais forte emocionalmente, tá bom? E agora eu vou falar os passos aí para você fazer a partir de hoje, para você melhorar o seu controle emocional e, consequentemente, melhorar aí o equilíbrio do seu casamento, certo? Olha só, as mulheres, elas tendem a agir muito pelo emocional. E os homens, por sua vez, tendem a agir pelo racional. Eles são muito mais racionais do que as mulheres, em todos os sentidos, tá? Então, uma das coisas que é fundamental você aprender é, quando você estiver em um momento difícil com seu marido ou seu companheiro, respira. A respiração é a primeira coisa que você deve utilizar para poder você não agir pelo emocional. Porque às vezes é assim, você tem vontade de dar um soco na cara dele, né? Mas não é bom você fazer isso, certo? E aí, a respiração, ela te dá um tempo para melhorar o fluxo sanguíneo dentro do seu cérebro, você controlar o seu pensamento e parar de agir sob o efeito do emocional, porque o lado emocional, ele age primeiro. O racional, ele gasta um pouquinho mais de tempo. E o que é o racional? É você parar para pensar e falar, gente, o que eu devo fazer agora? Eu devo dar um murro nele, na verdade? Ou o que eu devo fazer? É o tempo que você precisa. Então, a respiração é muito importante em qualquer momento de discussão e de desentendimento, tá? Isso aí vai mudar tudo. E quando você respira, você ganha esse tempo que é necessário para o seu racional agir e você tomar a decisão certa. Impedir de ter muitas brigas aí que acontecem no relacionamento de todo mundo, né, gente? Não só de relacionamentos amorosos, mas em todos os relacionamentos que a gente tem. Outra coisa, quando você tiver um sentimento muito forte,
Isso é uma coisa muito importante, tá? Então grava aí. Muitas vezes a gente não sabe qual é o sentimento que a gente está sentindo em algum momento, certo? Tanto momento bom quanto momento ruim. Você tem que aprender a dar nome a esse sentimento. O que que é isso? É parar para pensar o que que eu tô sentindo agora. Se alguém te dá um tapa na cara, qual será que seria seu sentimento? Aí a gente tem vários sentimentos, né? Tem raiva, tem frustração, tem decepção, tem ódio, tem, sei lá, um monte de sentimentos aí. E na hora você tem que dar uma pensada. O que é isso que eu senti agora? Por que a gente tem que fazer isso? A gente só sabe lidar bem com aquilo que a gente reconhece se eu nem sei sequer o sentimento que eu tenho quando acontece algum desentendimento com o meu marido. Eu não sei reagir. E quando eu não sei reagir, eu geralmente ataco. Ou então eu faço bobagem, porque eu não sei nem o que fazer. Certo? Então, você faz isso de aprender qual que é o sentimento que você está tendo, dar nome a ele, para você entender ele melhor e saber agir na próxima vez. Porque isso é um processo. Você vai aprender a fazer isso com o tempo. Certo? Saber o que você sente é muito importante. Porque quando você sabe, quando você sente alguma coisa, que você já sabe o que é aquilo, que você já sentiu, não é uma coisa que você desconhece. E quando você já conhece aquele sentimento, já passou por ele, já sabe que ele vai passar, né? Porque ele te remete a momentos passados. Então, quando você tem consciência disso, você respira e já fala, não, isso vai passar. Então, agora, o que eu vou fazer para melhorar essa situação? Aí não tem aquela situação de DR, né? Discussão de relacionamento sem necessidade, tá bom? Eu vou te dar alguns outros exemplos aqui de sentimentos, né? Por exemplo, preocupada, com medo, com raiva, já falei com raiva, decepcionada, né? E isso tudo serve para quê? Para você melhorar o seu controle emocional. Para que melhorar o controle emocional? Para equilibrar o seu relacionamento, tá certo? Equilibrar aí o seu casamento, né? Se entender com maior facilidade aí com o seu companheiro, né? Só que nem sempre essa respiração que tem que ser rápida, ela é suficiente. E aí, ela não te acalma. Talvez vai precisar de mais um tempinho, porque às vezes o momento é de explosão. É uma raiva muito grande que você sente. E aí, quando você tá nesse momento, o risco de falar coisas, eu falo que é cuspir palavras, que você não deveria falar, ele é muito grande. Você fala coisas que ofendem, você fala coisas que se arrepende depois. E isso, gente, é difícil, sabe por quê? Porque palavras, eu acho que elas ficam impregnadas aqui na lembrança da gente. Pensa aí para você ver em algum momento que alguém falou alguma coisa que você não esquece. É assim que acontece com você e com seu marido. Se você fala algo que magoa, fica gravado lá dentro do peito. E fica aqui, ó, arquivado na memória, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante para se ter o controle, sabe? Quando a gente está com sangue quente, que a gente está com raiva, existe uma tendência muito grande das pessoas que não têm esse controle emocional de falar coisas realmente que não devem. Então tenha cuidado com isso, né? E aí, então, o que fazer dentro de uma situação dessa? Você tá com raiva demais, tá com sangue quente, você é daquelas que é agitada, ou mesmo que não seja, né? E aí você vai tomar uma atitude que você não deveria. Aí sabe o que você faz? Você se afasta. A melhor coisa que tem é você aprender, gente. É a gente aprender, porque eu aprendi a falar, olha, eu não tô bem. Eu não dou conta de seguir com essa conversa. Eu vou me afastar, porque senão isso não vai dar certo. Eu vou acalmar, depois a gente volta a falar sobre isso, certo? Isso funciona, gente. Eu acho que quando você entende que a briga
que a gente tem, a discussão que a gente tem com o nosso parceiro, não é uma questão que tem que alguém vencer, é uma questão de bom senso e é uma questão que ela tem que ter amor para a gente poder conseguir resolver ela de uma melhor forma, amor e bom senso. Eu peço licença. Então, aprenda a fazer isso. Vai lá e fala, não, peraí, vou ali tomar uma água e já tô voltando. E aí a gente começa a conversar de novo. Se você precisar de um tempo maior, tudo bem, fala, não, ó, me dá um tempo, não consigo, tô muito nervosa. Não tem problema, a melhor coisa que tem é você ser honesta com a outra pessoa, sabe? E aí você recua e se dá o tempo que você precisa. E a mesma coisa o contrário, se você vê que ele tá muito descontrolado, também se dá o tempo, sabe? Dá esse tempo, porque é um tempo para vocês dois, né? Em alguns casos é muito melhor você dar um tempo, espairecer e depois realmente fazer o que devia ser feito, tomar a melhor decisão, né? Porque senão vai fazendo, vai atropelando as coisas, fazendo coisa errada, coisa errada, coisa errada, aí desanda, não tem jeito. Chega num ponto que o casamento tá desequilibrado, tá frio, tá distante, e aí é muito difícil de recuperar tudo, né? Porque leva tempo. Então vamos por partes, tá certo? Uma outra coisa que é fundamental, eu quero que você pense agora. Pense no nome de uma ou duas pessoas com quem você desabafa quando você precisa. Pensa aí, vai. Já deve ter pensado, porque é rápido, a gente sabe, né? E agora eu quero que você pense em outra coisa. Essa pessoa ou essas pessoas que você pensou, elas têm uma influência gigantesca sobre você, sabia disso? Porque no seu momento de desequilíbrio, se essas pessoas, ou essa que você tem o hábito de desabafar, se elas forem descontroladas como você vai ser influenciada negativamente. Porque elas não vão conseguir te ajudar de uma forma assertiva. E aí desanda tudo, né? Porque existe muito aquela coisa, meu marido fez isso, ou então chegou tarde, sei lá. E aí você vai falar com ela que tá morrendo de raiva, que você acha que ele tá traindo e tal, e ela fala, é mesmo, não aceita, é isso mesmo. Você nem sabe se isso é verdade. A gente cria coisas na cabeça da gente que nem sempre são verdade, né? Então você tem que ter o cuidado com isso. O meu conselho é que você procure ter pessoas que tenham um equilíbrio maior para você chegar e contar e desabafar. Pessoas que vão agregar no seu controle emocional. Mesmo se você tiver um controle emocional muito bom, sempre esteja com esse tipo de pessoa para desabafar, pelo menos, certo? E se você não tem, mais ainda você precisa desse tipo de pessoa perto de você. Porque essas pessoas não vão passar a mão na sua cabeça e não vão concordar com tudo que você falar que vai fazer. Elas vão fazer você analisar. Ó, tem esse lado que se você fizer isso, pode acontecer isso, que é ruim. E tem esse lado que se você fizer isso, é bom. Isso é ponderar uma atitude. Isso é alguém que colabora com você, certo? E não aquela pessoa que fica ali, ó, passando a mão na sua cabecinha, falando que você tá sempre certinha, né? Então, cuidado, tá? Cuidado, viu? Porque quem sempre te dá razão, não sente aqui dentro o que você sente. Não tá dentro de quatro paredes junto com seu marido, não mora na mesma casa, não sente o amor que você sente por ele ou que você já sentiu, né? Então, é isso. Cuidado, tá? Cuidado porque a gente, quando a gente tá com raiva, a gente conta a versão da gente, ninguém sabe a versão dele. E aí, não tem jeito, porque pra gente fazer uma, né, dar uma sugestão para uma pessoa, eu preciso saber o todo, como funciona o todo, né? Como eu agir com ele para ele agir assim comigo. Porque às vezes ele pode estar agindo, reagindo ao que eu fiz com ele. Aí você é que põe a mão na consciência e vê o que você tá fazendo, tá bom? Ó, uma coisa que é muito importante, que eu já falei, é essa questão do equilíbrio emocional, então, tá?
esse aí é o primeiro passo que você tem que começar a fazer. Então, o que que é? É o que eu falei, começar a pensar nos seus sentimentos, nas suas emoções, nos momentos que acontecem as coisas da sua vida aí, certo? E aí você vai lidar melhor consigo mesma, certo? Se dá o direito de ficar com raiva, se dá o direito de chorar, se dá o direito de viver o luto quando perde alguém, porque muitas pessoas acham que não pode chorar. Não posso ficar aqui chorando porque eu perdi alguém que eu amava, né? Que eu amo. Infelizmente não tá aqui mais. Pode chorar sim, deve, né? E aí você vai também conseguir ter esse controle emocional melhor com o seu marido nos problemas que vocês tiverem, certo? Quando você busca isso, você vai conseguir ter um equilíbrio melhor. Você vai conseguir entender aonde é que está a origem dos seus sentimentos, porque as coisas que você sente hoje estão ligadas, então é como se você tivesse aqui no centro, fosse uma roda de bicicleta. E aí tem um tanto de raio aqui, ó, ligando você em algumas coisas que aconteceram para trás. E aí esses raios, quando você sente algo parecido, eles acendem a luzinha, né? Sinal vermelho para esse sentimento. E aí você volta lá inconscientemente naquele momento que você sentiu que foi tão difícil e você vai ser reativa àquilo. Dependendo do sentimento, se ele for muito forte, você pode ter reações muito fortes. Que naquele momento e naquela situação lá com o seu parceiro, talvez não seria necessário aquilo tudo. Por isso, você precisa se conhecer melhor mesmo, né? Eu aprendi uma coisa que é o seguinte, eu acho que o sonho da gente, na verdade, é ter um casamento dos sonhos, né? O casamento do conto de fadas, lá das historinhas, certo? E aí um casamento de fadas é tipo, tá tudo muito bom sempre, não é? Só que isso não existe, né, gente? Então vamos cair na real e vamos pensar que a vida real, ela não é assim. Aquilo lá tá nos livrinhos e, na verdade, problema todo mundo tem, todos os dias e cada dia um. Então, eu aprendi um negócio que eu achei muito interessante. É uma alusão aqui à medicina, certo? O casamento relacionado com a medicina agora. Na medicina, quando uma pessoa tá viva, tá bem, né? Imagina você grávida. Você vai ali no médico ouvir os batimentos do bebê. Você quer ouvir, não quer? Você quer que esteja ali, ó, toque, 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 né? Então é isso, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? E no casamento da gente, a gente tem esse sobe e desce, sabe? Sobe e desce. Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. É assim que acontece. Na medicina, esse batimento cardíaco que é mostrado no exame, né? Ele é o que eles esperam que esteja assim para todo mundo. Porque isso significa vida. E na medicina, quando a linha do exame do coração vem reta, significa que morreu. E vamos comparar isso com o nosso casamento. Se tiver muito bom, muito morno ali, ó, morreu. Então vamos aprender a lidar com os altos e baixos, porque isso faz parte da nossa vida. E a gente está aqui para aprender, crescer e melhorar cada dia mais, né? Essa alteração aí, vamos imaginar que é a parte ruim. E a parte de baixo, quando desce, é a parte boa, a parte tranquila. Então, para cima são as brigas, para baixo é a parte boa, certo? E aí, gente, pensa nisso. Se prepare para lidar com essas subidas dessa linha aí, que eu tô me referindo aí, certo? Eu te falo o seguinte, seja expert. Sabe o que é isso? Seja a melhor pessoa para lidar com essas coisas no seu relacionamento, para lidar com os desentendimentos que existem dentro do seu casamento, certo? Pensa que, porque no momento difícil, no momento que o casamento está desequilibrado, eu só penso nas partes ruins dele e ele provavelmente só pensa nas minhas, porque eu não sei se você sabe, é tudo assim, ó, se eu não tô bem com ele, ele também não tá bem comigo.
Se eu tô bem com ele, na maioria das vezes ele tá bem comigo, certo? Então, lembra por que você casou com ele nesses momentos difíceis onde tá tudo desequilibrado, tudo fora do lugar. Lembra das qualidades dele. Lembra dos momentos bons que vocês viveram juntos. Porque é isso que vai te ajudar nesses momentos difíceis. Que você tá aqui nessa situação hoje, mas que já teve bem. E que pode ficar bem de novo. Nada é para sempre, certo? E esse bom controle emocional, ele tá muito ligado com esse melhor casamento, esse casamento mais equilibrado, né? Então, comece hoje, agora de preferência, a prestar atenção nos seus sentimentos e a saber como lidar com eles, certo? Um exemplo simples eu gosto desse exemplo porque é um exemplo muito comum, assim, que acontece com muitas pessoas, né? Você quer comer, mas você não deveria comer agora, porque não precisa. Pensa nesse sentimento e não come. Porque a gente tem que comer quando a gente tem fome fisiológica e não fome emocional. E aí já começa a controlar o seu sentimento nesse sentido, tá? A hora que você tiver um sentimento desse tipo, já para e já fala, opa, peraí, eu tô comendo por quê? Eu realmente tô com fome fisiológica? Ou eu tô com fome emocional? Eu tô com raiva, eu tô estressada, eu tô cansada e vou comer por isso, certo? Então aprende a lidar com seus sentimentos, tá? Você lidando com os seus sentimentos, você evita reações negativas e principalmente reações negativas jogadas no seu marido, que é o que mais atrapalha e mais desequilibra o seu relacionamento, tá? Porque quando você joga alguma coisa nele, ele gasta um tempo para se equilibrar e a gente não quer tempo, a gente quer resolver tudo na hora, né? Então pensa nisso, certo? Em vez de você ficar criando conflitos, certo? Procura ser mais mansa, ter mais empatia com as diferenças entre vocês. Ah, por que eu que vou ter que fazer isso? É porque a mulher tem mais facilidade para isso, mas ele aprende e ele consegue, tá? Mas tem que começar de você sim, não tem outro jeito não. Quando você tiver, sabe, essa situação de tentar evitar conflitos, tiver mais empatia para ouvir ele sem julgar, sabe? Ele vai passar a te apoiar mais. Ele vai passar a te ajudar a passar pelos seus problemas, entende? Não adianta você querer mudá-lo. Ele vai mudar de acordo com o que você for fazendo diferente. E aí você vai vendo respostas diferentes para suas atitudes diferentes, tá certo? E na escola de relacionamentos eu ensino as mulheres como se conhecer melhor, como identificar e compreender melhor os sentimentos, o que fazer diante desses sentimentos, né? E aí depois disso a gente vai construindo essa cadeia de melhora emocional e aí a aluna consegue ter um controle emocional maior e a gente começa a entrar depois então no relacionamento, né? Trabalhando a mulher de dentro para fora, a gente consegue atingir ali esse relacionamento e fazer com que ela tenha um casamento mais equilibrado, tá certo? Então, olha só, eu quero te agradecer por ter estado aqui comigo hoje, tá bom? A gente se fala na terça, né? Porque hoje é quinta, às 19 horas, eu espero você, tá bom? Então, grande beijo, fica com Deus e fica bem.